Oi, gente! Sejam bem-vindos novamente ao meu canal Maridu. E olha quem temos companhia. O neném ali, dormindo. Gracinha. Então, hoje são 5h40, quinta-feira, dia 23 de setembro. Amanhã, dia 24, é meu aniversário. E hoje, meu plano era gravar às 5 horas da manhã. Só que ontem à noite eu percebi que eu não ia conseguir acordar tão cedo, dormindo tarde. Então, acabou que eu limpei a casa hoje com a minha mãe. E eu vou gravar agora. Eu tô usando uma gambiarra aqui, porque a luz do sol já foi embora. E esse vídeo aqui será um vídeo de 20 coisas que eu aprendi durante a minha vida, porque eu vou fazer 20 anos amanhã, né? Então eu tenho 20 ensinamentos pra passar pra vocês. Esse vídeo aqui, ele tá sendo inspirado numa youtuber gringa chamada Dani Caleiro. Eu meio que me inspirei muito porque eu não sabia muito o que falar, sabe? Mas eu adaptei tudo pra minha vida. E esse vídeo, as dicas, as lições serão... Eu vou falar elas progredindo, tá? As primeiras vão estar mais infantil, e depois adolescência e por fim a fase que eu tô agora. Então, bora lá. Lição número 1. Seja criança. Quando eu era criança, minha mãe virou pra mim e falou assim: Bernarda, aproveita sua infância, ela vai passar rápido, num piscar de olhos. E eu fiquei tipo... Como assim, né? Lógico que eu quero que passe rápido, eu quero ser adulta, eu quero ter dinheiro, eu quero gastar, eu quero comprar o brinquedo que eu quiser, ir no McLanche a hora que eu quisesse. Só que quando ela falou isso, eu comecei a reparar, nos adultos à minha volta, e eu vi que realmente ser adulto não era tão divertido assim, sabe? Realmente não é. E a nova geração tá crescendo muito rápido, né? Tem criança tendo relações, namorando, beijando, bebendo, fumando um pendrive. E... isso é muito errado, a culpa não é delas, porque elas estão nascendo nesse mundo rápido e caótico, mas isso vai afetar elas, elas vão sofrer as consequências disso, porque dói muito, dói fisicamente, não conseguir encostar naquele tempo de novo, sentir as coisas da mesma forma. Não ser criança mais e sentir aquela nostalgia é algo muito... E por acaso, se algum acaso de destino tem alguma criança assistindo esse vídeo, por favor, seja criança, ok? Aproveita, você tem a vida inteira pra ser adulto, mas é pouco tempo que você vai ser criança, é muito pouco tempo. E você vai sentir falta, porque todo mundo sente. Número 2, não sejam amigos de pessoas merda. Sim, eu já fui amigo de pessoas assim, sabe? Mais influências assim, isso me atrapalhou muito. E quando você tá nesse tipo de relação, você pode nem perceber que você tá com esse tipo de amizade, mas... quando você se sente mal com essas pessoas, ok? Você percebe isso, é aquele estado, né? Melhor só do que mal acompanhado. E quando eu digo mal acompanhado, eu não tô falando isso, muito vida louca, sararate. Não, tá bom? Não é muito mal acompanhada, não. São pessoas que são aquele tipo de pessoas que não se importam com você, ou que não estão nem aí pra escola, ou que maltrata o professor, sabe? Nesse nível de má influência. Fique longe dessas pessoas, ok? Você não é obrigado a ser amigo delas. Se a pessoa não é seu amigo, você não é obrigado a ser amigo delas. Seguindo nessa linha de raciocínio melhor só do que mal acompanhada, né? Temos o número 3, que é aprenda a estar sozinho. Ser uma pessoa sozinha é algo triste, ninguém devia ser sozinho. Mas estar sozinho é algo que você precisa aprender a lidar com isso. Você é a única companhia que você tem a sua vida inteira, então você precisa se dar bem consigo mesmo. Sabe? É um exercício de autoconhecimento aprender a estar sozinho. Conversar em voz alta pode fazer você parecer uma doida? Sim, acontece. Mas é raciocinar em voz alta, sabe? Você vai se entendendo e isso é gostoso. Quando você aprende a apreciar a sua companhia, é algo muito bom, sabe? Se dar um mimo de vez em quando, ter um date sozinho, ir no cinema, comer um lanche, sabe? Não é qual que é aquele meme? Solidão ou liberdade ou solidão? Eu vou colocar aqui. Mas não é esse o ponto, ok? O ponto é, sabe, se conheça e aprenda a estar sozinho, é importante. 4. Respeite seus limites. Você não precisa ficar com alguém só porque você tá ficando velho, sabe? Claro que sempre tem aquela pessoa chata que fica assim, nossa, você é bebê até hoje, você é virgem até hoje. Cara, que esse tipo de pessoa é muito esquisita, porque ela tá se preocupando com umas coisas que não tem nada a ver com ela. Se você quer ficar com alguém só por ficar, não tem problema também. Mas ficar com alguém por pura pressão alheia, é algo que você vai se arrepender. Porque isso não precisava estar acontecendo desse jeito. E você pode até superar, mas você vai querer não ter feito.
sabe? Eu beijei oficial. Foi na escola e foi combinado com um amigo meu. Eu tinha uns 15 anos e foi muito legal, sabe? Mas, tipo, igual eu falei, não tem problema ficar por ficar, ou se você gosta da pessoa, mas você tem que respeitar os seus limites. Se você não quer, não faça. Ai, gente, não sei como é que tá ficando esse vídeo, né? Porque eu tô lendo aqui embaixo que eu escrevi ontem à noite. Tô tentando transportar pra vocês. E nem sei se tá dando pra escutar direito, porque a janela tá aberta porque tá muito quente. Mas, vamos lá. 5. Aprender a falar não. Não é uma palavra que eu nunca gostei muito de falar, sabe? Porque eu não gostava muito de, tipo assim, decepcionar as pessoas ou até mesmo não ajudar elas. Só que falar não é algo normal. É claro que vai ter gente que não vai entender, que fala não e fica, tipo, magoada ou sei lá. Também depende dos casos, né? Mas falar não é levar o seu tempo, os seus projetos e você mesmo em consideração. E então, fale não. Você não é obrigado a fazer a vontade de todo mundo. Sem contar que tem muita gente que abusa da boa vontade nossa, né? Então, se você sempre fala sim, as pessoas vão ficar te mandando fazer coisas. Então, aprenda a falar não. 6. Seja você mesmo. Isso é algo muito estranho de se dizer, porque muitas pessoas falam isso. Ah, seja você mesmo. Mas o que é ser você mesmo, sabe? O que é ser eu mesmo? Tem que gostar. Ao longo da vida, a gente vai adotando, a gente vai se formando, né? Com base nas coisas que acontecem à nossa volta e como elas afetam, e como a gente reage, como a gente lida, e o que a gente aprende, o que a gente lê, o que a gente assiste. E por 20 anos eu fiz isso. Eu me moldei conforme onde eu nasci. As pessoas ao meu redor, como elas agiam, o que eu aprendia, o que eu tava lendo, o que eu tava assistindo, e como que eu reagia a cada coisa, como que eu lidava com as coisas, e como e os pensamentos que eu fui formando sobre isso, sabe? Mas esse conselho é mais pra seja verdadeiro a quem você é. Porque, tipo, eu vou falar uma vez em que eu não fui verdadeira a quem eu fui e eu lembro disso até hoje, porque me marcou. Quando eu tinha uns 7 anos, quando eu tava, tipo, no prézinho, ou na primeira série, que é assim que a gente chamava na época, eu tinha 10 alunos na minha sala, né? 2 deles, tipo, 2 amigos meus, falaram assim, nossa, eu não gosto de um desenho da Nick, que passava de uma menina que ela tinha um elefante mágico e ela, sei lá, se teletransportava com ele. E eu amava esse desenho, ok? Eu amava, de verdade. Eu ficava na frente da TV esperando a hora que fosse começar, eu assistia todo dia. E nesse dia que meus amigos falaram que não gostavam desse desenho, desse programa, que adivinha só, eu falei, eu também não gosto. Mas eu lembro de pensar, tipo, por que você tá falando isso se você gosta? Isso ficou na minha cabeça até hoje, porque eu não fui verdadeira a mim mesma. Eu me traí nesse dia. E pode ser a coisa mais boba de todas, mas seja verdadeiro quem você é, ok? Se você gosta de algo, você gosta de algo, não tem problema nisso. E é assim que as coisas funcionam, sabe? Então seja quem você é. 7. As pessoas vêm e vão, e tá tudo bem, sabe? A vida é assim, um longo e estranho emaranhado de pessoas que se cruzam, se conhecem, vivem algum pedaço da vida juntos, ou quem sabe a vida inteira. Mas em algum momento elas vão em caminhos diferentes, ou nem sempre, né? E isso pode ser algo muito doloroso, sabe? Também pode ser algo muito abrupto que aconteceu do nada, ou algo que foi progredindo com o tempo. Mas isso acontece com todo tipo de relacionamento. Isso pode acontecer com todo tipo de relacionamento. Por exemplo, lá no Fundamental, uma vez me mudaram de sala pra longe da sala da minha amiga. Gente, eu cheguei na outra sala chorando, ok? Eu não queria ficar longe da minha amiga, ela era importante pra mim. Só que nessa outra sala eu fiz novas amizades, tão importantes quanto. E adivinha só, eu perdi a amizade anterior, de mudar de sala. E depois, esses amigos que eu conheci na outra sala, eu também não sou amiga deles mais. Aliás, eu lembro de todos vocês. Mas, sabe, as pessoas vêm e vão e isso é algo normal. A vida é assim. A gente vai conhecer um monte de gente. Elas podem ajudar a gente ou elas podem nos prejudicar de alguma forma. Mas é assim que as coisas funcionam, não tem o que fazer. 8. Seja gentil. E quando eu digo gentil, é tipo gentil de verdade. Não é só falar, eu sou gentil. Sabe, empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é meio complicado porque a gente nem sempre consegue entender o que a outra pessoa tá sentindo de 100%. Porque, vamos dizer, eu sei o que a outra pessoa tá feliz porque eu já estive feliz. Mas eu não sei se a felicidade dela é a mesma que a minha. Por isso, pessoas podem viver a mesma experiência de vida e lidar com as coisas de forma diferente, porque elas podem sentir de forma diferente. Cada pessoa está vivendo em seu mundinho e isso é muito complexo para uma pessoa entender 100% a outra. Só que, mesmo não sem entender, até em casos em que você não sabe o que outra pessoa está passando,
é possível você ser gentil com ela. Né, Max? Se mais pessoas fossem gentis e pensassem nas outras antes de fazer as coisas, o mundo seria um lugar melhor. 9. Viva o hoje. Às vezes a gente fica muito focado no passado e no presente, principalmente na adolescência, porque quando a gente tá, 13, 14, 15 anos, a gente tá muito próximo ainda da nossa fase de infância, que a gente era criança logo ali atrás. E a gente também tem a fase adulta logo ali na frente, sabe? Alguns passinhos assim, acabou. A gente pensa muito no futuro e tem muita expectativa sobre a gente tem que fazer escolhas e decidir, e tem que estudar, e tem a escola em cima da gente, tem a família em cima da gente, tem a gente em cima da gente, sabe? Sempre se cobrando. E quando a gente acaba nessa bagunça toda, a gente perde o presente, sabe? O agora. Quando você se coloca e percebe que você tá existindo, ok? Recebendo os estímulos do agora e sentindo o agora. É insano, mas é muito bom. E isso pode até, controlar a ansiedade. Quando você percebe que, opa, eu tô aqui agora. Não vou me estressar com isso ainda. Não vou ficar lembrando do que aconteceu. Agora. 10. A vida não tem sentido, ok? E tá tudo bem. Real. Primeira vez que eu percebi isso, eu entrei em choque, porque se a vida não tem sentido, nada tem sentido. Fazer as coisas não tem sentido. Acordar e dormir, estudar, nada tem sentido. E aí que entra o niilismo, né? O que é potencialmente perigoso, porque se nada faz sentido, viver não faz sentido. Mas é basicamente isso aí, sabe? A vida não tem sentido. Estamos vivos puramente para viver. A gente não tem uma função na Terra. A gente tá aqui e temos a escolha de fazer escolhas. Podemos fazer coisas boas, podemos fazer coisas ruins, podemos criar, podemos destruir, mas isso depende da gente. Mas acho que esse é o ponto, sabe? Estamos vivos apenas para viver. E como diriam algumas religiões, estamos aqui na Terra para aprender e evoluir. Aliás, tem um filme que fala muito disso, sabe? O Souls, da Disney. Ele fala que, basicamente, que a nossa missão primordial de estar vivo é viver. E faz sentido quando você para pra pensar. Liguei a luz. 11. Ter fé. Quando eu digo pra você ter fé, eu não tô falando pra você entrar em alguma religião do tipo, eu tô falando pra você acreditar. Acreditar em alguma coisa muito poderosa, ok? Eu tenho um mantra meio insano, eu tenho uma fé insana nessa frase aqui: tudo vai ficar bem, tudo vai dar bem no final, tudo vai dar certo. E eu repito isso na minha cabeça automaticamente, mesmo não dando certo, por isso que eu falo que é insano. Muitas vezes, uma vez eu peguei um trabalho pra editar no sábado, que era pra entregar até às 11. E eu fiquei vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não deu, eu e minha amiga entregamos o trabalho às 5 horas da manhã. Deu tudo certo, mas a professora aceitou, então tecnicamente deu tudo certo, né? Mas é que eu tô falando, tenha fé no que seja, ok? Tenha fé nas pessoas, elas podem te surpreender. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus, no destino, na lei da atração, em fadas, sabe? Só acreditar faz bem pra alma. Nem que seja, acreditar num futuro próximo. Acredite. 12 não é tão profundo. Eu sei que quando a gente é novo, ainda tá em evolução, ainda tá crescendo, a gente tem muito hormônio. E também não é só isso, tem muita coisa acontecendo na nossa vida. Igual eu falei, a gente tá saindo da fase da infância e a gente tá entrando na fase de ser jovem, um jovem adulto, de ser adolescente. E a gente tem expectativas pra essa fase. E a gente também tem deveres nessa fase, e a gente tem um monte de coisa pra fazer. E às vezes a gente sente tanta coisa ao mesmo tempo, e às vezes a gente não sente absolutamente nada. Mas tem muita coisa que, acontece e a gente sente como se fosse a pior coisa do mundo. Como se o mundo estivesse acabando. E eu não tô falando que alguma coisa não possa acontecer, realmente séria, que te faça sentir isso. Mas às vezes é uma coisa boba, sabe? E, sentir tudo ao mesmo tempo não é só coisa ruim. Também dá pra sentir tudo ao mesmo tempo de coisa boa, o que é uma delícia, claro. Mas é isso, sabe? Tenta se acalmar e analisar a situação pra ver se ela realmente é tão séria quanto você tá sentindo que ela é. Porque talvez ela não seja e você não... você até se acalma e percebe, nossa, não é tão ruim assim. Mas se ela for ruim assim, talvez ela seja ruim assim. E procure ajuda. Tente lidar com isso da melhor forma possível. 13. Você não precisa escolher uma coisa pra você fazer a vida inteira. Eu sei que nessa época da vida, 16, 17 anos, a gente tem que, nossa, que profissão que eu vou escolher? Qual vai ser minha carreira? O que eu vou fazer da minha vida? Qual que vai ser a faculdade que eu vou escolher?
E a gente age como se a gente tivesse que escolher uma coisa só. Mas não é uma coisa só. Esses dias eu vi no TikTok um vídeo de um cara falando basicamente isso. Que ele era advogado e ele pensava que a vida inteira ia ser advogado e era extremamente focado. Mas um dia ele acordou e não queria mais. Sabe, a gente somos pessoas em constante movimento. Cada hora que passa a gente tá mudando. Eu sou uma pessoa hoje, daqui a um ano eu posso ser uma pessoa completamente diferente. Então, provavelmente, com essa mudança, nossos gostos também mudam. Eu nunca escolhi o que eu ia fazer até hoje, meu curso. Eu tô formando ano que vem e até hoje eu não escolhi. Porque no primeiro ano eu jurei que não ia fazer Enem, porque eu era completamente contra esse sistema. No segundo ano eu queria artes cênicas, mas não tem artes cênicas na minha cidade. No terceiro ano eu pensei, vou fazer teatro. E aí 2 meses antes de colocar minha nota no SISU, eu invoquei que eu ia fazer dança, do além. Eu fiquei 2 meses focada nisso. No dia em que eu não passei nessas 2 que eu tinha decidido, eu desisti completamente delas. E não é como se eu tivesse ficado, muito muito de conseguir entrar pela lista de chamada. Eu tinha ficado muito próximo dos 2 e eu teria que escolher entre um dos 2. Ou era... Acho que eu não podia escolher, né? Só a primeira opção. Que pode. Eu não sei, não lembro mais. Mas enfim, eu acabei entrando em design gráfico, completamente diferente. Tô formando agora e eu acho que eu quero que a minha carreira seja de youtuber. Mas quem sabe, né, daqui a um ano as coisas podem ser completamente diferentes. E eu posso querer, sei lá, abrir uma loja de bolo. E investir mais na minha lojinha que tá ali atrás, sabe? Eu não sei, as coisas mudam, as pessoas mudam. Então, não se estressa pra encontrar uma coisa só pra fazer a vida inteira. Vê o que você quer por enquanto e vai nisso. Segue seu sonho. Nessa mesma linha de raciocínio, 14, não faça o que as pessoas falam. Se tem muita cobrança em cima de você pra você fazer alguma coisa e você sabe que ela não é certa pra você, e se você tem a opção de não fazer, não faça. Um exemplo, meus pais queriam muito que eu fizesse direito na faculdade, mas eu não queria de jeito nenhum. Se eu tivesse pegado pra fazer direito, eu tava ferrada agora. Eu não ia estar dando conta de lidar com tudo. Talvez eu até esteja me subestimando, mas eu não ia estar feliz ou contente com o meu curso. E não é como se eu esteja, tenha me encontrado no curso que eu tô fazendo agora. Mas eu aprendi muita coisa útil já tá me ajudando na minha vida. Então, eu gosto de ter tido a opção de escolher o meu curso. Acontece que você é a única pessoa que se entende 100%. Talvez nem você se entenda. Então, se você nem se entende 100%, como é que uma pessoa que não é você vai te entender 100%? Entende? Então, não vale para todos os casos, mas na maioria das vezes, sim, você pode saber o que é certo para você. E isso pode ser uma opinião diferente de outra pessoa. Deu para entender? 15. Cuide de alguém ou algo vivo. Seja um animal, uma planta, mas... Sabe, esse tipo de responsabilidade, ele ensina muito. Porque você pode até, se falhar consigo mesmo e falar, não vou comer agora. Mas você não pode fazer isso com eles, porque eles não entendem isso. Eles têm uma rotina, eles funcionam de uma forma. E você aprendendo a lidar com isso é uma coisa que te ensina muito. Então, eu realmente sugiro que as pessoas cuidem de algo ou alguém. E... eu tenho o Max e o Dudu, né? Aqui em casa. O Max, que é o gato, ele é mais independente. Ninguém cuida dele, ele cuida dele mesmo. Só que ainda assim, eu ainda tenho rotinas com ele, sabe? Não tão dependente quanto a do Dudu, que ele tá cego tem 1 ano. O Dudu, ele é muito dependente, da família inteira, mas principalmente de mim. Então, ao longo desse curso, sabe? Cuidar dele e ensinar ele e lidar com isso junto com ele, foi algo que me ensinou muito, de verdade. E eu sugiro que as pessoas cuidem de alguém ou algo vivo, porque isso ensina muito. 16. Não tenha medo de seguir o seu sonho. Sabe, seja verdadeiro aos seus sentimentos e ao que você quer. Se entenda, converse consigo mesmo e veja. Vale a pena lutar por isso? Vale. Então lute por isso, sabe? Siga seu sonho, siga seu coração. Você é o protagonista da sua história, sabe? Que tipo de história seria essa se o protagonista tivesse parado sem fazer nada o tempo todo? E é como se eu estivesse falando isso pra mim mesma, porque eu entendo que isso não é fácil. E que seguir os seus sonhos e fazer o que você quer é algo que custa muito. E pode até ser pesado às vezes. Mas a gente precisa lutar pelo que a gente quer. Porque a gente tem um prazo na Terra e não dá pra perder tempo, perder muito tempo, não fazendo o que a gente gosta. 17. Muita coisa não é tão ruim assim. Quando eu tava crescendo, lavar louça, fazer comida, pôr roupa pra lavar,
lavar um banheiro, limpar a casa, fazer um trabalho de 500 páginas, ler 5 livros de uma coleção, era algo que parecia infinitamente difícil, ok? Parecia muito difícil, mas com o tempo, sabe, eu fui crescendo, aprendendo a fazer essas coisas. E hoje, elas são muito simples e eu faço elas assim. Isso provavelmente é aplicável pra minha situação atual, né? Porque eu vejo muita coisa de adulto, assim, e eu fico tipo, isso é difícil, eu não dou conta de fazer isso. Mas eu sei que um dia eu vou aprender. E que quando eu olhar pra trás eu vou falar, realmente não era tão difícil assim. Então saiba, não é tão difícil assim. 18. Se eduque. Somos pessoas em sociedade, então saber o que tá acontecendo é algo muito importante. Tem muita coisa que a gente não leva a sério, mas é muito importante aprender, tipo política. Tem aquele negócio de, não se discute política. É claro que se discute política. Política tá presente em tudo. Então, mais do que nunca dá pra entender isso. Que política tá presente em tudo. E que precisa sim ser algo discutível. A gente precisa aprender e discutir sobre. Não dá pra ficar parado. Eu tô falando pra mim também de novo, tá? Não dá pra ficar parado e deixar as coisas acontecer sem se importar. Você não pode fazer, não dá. Isso também é necessário para o meio ambiente. A gente tá no mundo, a gente existe nele, a gente tá vivendo nele, a gente usa ele, a gente não pode usufruir adoidado, sem consequências, e não estando nem aí, sabe, sem se importar com a natureza, com os animais. Não pode, a gente não pode continuar fazendo isso. A gente precisa se educar e perceber que o tanto que as nossas ações afetam o mundo. E como isso vai voltar de volta pra gente, porque a gente tá no mundo, a gente vive nele, é a nossa única casa, então a gente precisa cuidar dela. 19. Use a sua voz, se expresse, opine, mas também não tô falando pra você ser aquela pessoa desagradável que fica assim, eu falo a verdade mesmo, sincera, falo o que eu quiser, na cara, lide com isso. Não faça isso, tá bom? É muito feio, pare. Tô falando tipo, muitas vezes na minha vida eu deixei que as pessoas me desmerecessem, me maltratassem de alguma forma. Eu já dependi de amiga minha pra me defender, quando quem devia estar me defendendo era eu, sabe? Eu já tive, ao mesmo tendo vergonha de levantar a mão na sala de aula e falar que eu tava com dúvida. Uma vez eu quase tive uma prova cancelada, anulada, porque eu fui perguntar pra minha amiga se ela tinha entendido o que a professora tinha falado quando ela tava explicando a prova. E a professora pensou que era cola. Olha o tanto que isso é errado. Eu quase me prejudiquei porque eu tinha vergonha de perguntar as coisas em sala de aula. E tipo, mesmo você tendo medo de usar sua voz, não tenha medo. Porque coragem é quando a gente tá com medo de fazer algo e faz mesmo assim. E a gente precisa usar a nossa voz, sabe? Você tem uma voz, você tem uma opinião, a sua voz importa. Você é forte, sabe? Se expresse, fale o que precisa ser dito, opine quando for necessário. Já chegamos no último. Nem parece que eu tenho 30 minutos de áudio pra editar. 20. A vida segue. No primeiro conselho, eu disse que quando eu era criança, eu percebi que crescer não era tão legal assim. E quando eu percebi isso, crescer virou meu pior inimigo, porque é algo que eu não posso fugir, eu tenho que crescer. Igual meus pais dizem, se você tá envelhecendo, quer dizer que você tá vivo. Mas mesmo assim, sabe, crescer não é algo que... Eu não comemoro meu aniversário porque eu tô ficando mais velha, mais um ano de vida. Não, eu comemoro mais porque eu gosto da festa e porque é um dia do ano em que eu sou a pessoa especial. Sabe, pra mim, enquanto eu crescia, crescer era um destino cruel. E de certa forma ainda é, né? Eu vivo vendo artistas que ficaram velhos e não é algo fácil de se lidar, ficar velho, envelhecer. Só que uma coisa que eu aprendi é que não importa a idade que seu corpo tá. O seu espírito é novo. Até hoje eu tenho 17 anos na minha cabeça. Eu vou fazer 20, mas eu tenho 17. Isso se aplica não só a mim, meus pais também vivem falando que minha mãe ainda parece que ela tem 18, eu acho. E meu pai ainda fala que tem 16 ou algo assim. Sabe, a gente cresce e não é só eu que tô falando isso. Um monte de gente, perdão a palavra, mas um monte de gente velha fala que ela ainda... não é só falar, é se comportar como se fosse novo. Porque a gente ainda é novo, o corpo que tá ficando velho, sabe? Essa energia vital, assim. Meu ponto é que aconteça o que acontecer, a vida não para, a vida não espera por ninguém. Pode acontecer a pior coisa do mundo, a melhor coisa do mundo, a vida segue, os anos continuam. E a gente precisa viver a vida, sabe? A gente precisa viver ela, viver. E não permitir que a crueldade do mundo ou que o tempo apague a magia das coisas que a gente já viveu, a magia das nossas experiências, da nossa infância, as coisas que a gente vai
aprendendo com o dia a dia. As pessoas que a gente conhece, sabe? Tudo pode ser tão mágico. Eu sei que, tipo, nem tudo é bom, que acontece um monte de coisa ruim, que a gente tem inúmeros motivos pra não ser feliz. Eu entendo isso, de verdade. Mas a gente tá vivo. E a gente tá vivendo. E o tempo tá passando. Então, é isso. Esses foram 20 coisas que eu aprendi durante a vida, 20 coisas que eu selecionei pra falar nesse vídeo. Já tá escuro lá fora. Mas é isso, muito obrigada se vocês assistiram até aqui, ok? Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, por favor. Amanhã é meu aniversário, eu vou fazer 20 anos, eu vou gravar tudo. Eu vou comemorar no sábado. Mas eu vou gravar tudo, semana que vem eu posto no vlog de aniversário. Vejo vocês nos próximos vídeos. E é isso, gente. Estamos vivendo.